Ao longo da história, existem vários mistérios da aviação que permanecem sem explicação até hoje. Esses casos não são meros enigmas, eles têm consequências reais para indivíduos e suas famílias. Vamos desvendar as trágicas histórias desses acidentes de aviação, um por um, desde mistérios inexplicáveis de aviões até avistamentos bizarros de aeronaves. Aqui estão os 20 maiores mistérios da aviação do mundo. Número 20. O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. Em 8 de março de 2014, 9 anos e 6 meses atrás, o voo 370 da Malaysia Airlines desapareceu do radar enquanto voava do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, em seu país de origem, Malásia, para o seu destino, o Aeroporto Internacional da capital de Pequim, na China. Hoje, o desaparecimento desse avião continua sendo o mistério de aviação mais intrigante. Por algum motivo desconhecido, o MH370 e as 239 pessoas a bordo desapareceram sem deixar rastros. Naturalmente, buscas e resgates internacionais foram lançados imediatamente. Navios e aeronaves de vários países vasculharam vastas extensões do Oceano Índico. E, no entanto, apesar de buscas exaustivas, apenas algumas peças dos destroços, como uma aba de asa e alguns detritos, chegaram à costa. Os destroços principais e a maioria dos passageiros e tripulantes permanecem desaparecidos até hoje. O que é mais estranho é o fato de que, mesmo os especialistas estão perplexos com o desaparecimento do avião. Alguns teorizam que uma falha técnica foi a causa mais provável para o desaparecimento repentino do avião. No entanto, se foi um ato criminoso ou algo completamente acidental, é desconhecido. Um dos detalhes mais intrigantes sobre o desaparecimento do MH370 foi o desligamento deliberado dos sistemas de comunicação da aeronave. O transponder, que fornece dados de localização, e o sistema de endereçamento e relato de comunicações da aeronave foram desligados manualmente, sugerindo que alguém a bordo os desligou deliberadamente. Apesar da análise extensiva de dados de satélite, não houve consenso sobre a localização final do avião. Vários países uniram forças ao longo dos anos, e ainda assim, esse mistério permanece sem solução. Número 19. O desaparecimento do voo 19. No dia 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros torpedeiros desapareceram sobre o Triângulo das Bermudas. Inicialmente, o voo número 19 embarcou em um exercício de navegação e treinamento de combate de rotina chamado Problema de Navegação número 1. Os bombardeiros torpedeiros deveriam realizar exercícios de bombardeio e navegação junto com outros voos, e ainda assim, parece que apenas o voo 19 teve problemas. À medida que os bombardeiros torpedeiros passaram sobre o infame Triângulo das Bermudas, uma região que a maioria de nós reconhece por sua história de desaparecimentos inexplicáveis, os bombardeiros torpedeiros começaram a enfrentar problemas. O primeiro sinal de problema foi a perda de contato de rádio entre o voo 19 e a torre de controle. O líder do voo, Tenente Charles Taylor, relatou mau funcionamento da bússola, tornando impossível para eles determinarem sua posição. Em uma série de transmissões de rádio desesperadas, Taylor e seus 12 membros da tripulação comunicaram sua desorientação e aflição. Eles não conseguiam identificar nenhum ponto de referência ou embarcações abaixo, e sua situação ficou cada vez mais complicada. Apesar das repetidas tentativas da Marinha de guiá-los de volta à base, o voo 19 continuou a se afastar cada vez mais para a vasta extensão do Oceano Atlântico. Além disso, o agravamento das condições climáticas complicou ainda mais a situação. A última mensagem de Taylor foi recebida por volta das 6h20 da tarde daquele dia. No entanto, alguns relatos também afirmam que foi por volta das 7h04. No entanto, a mensagem final de Taylor foi supostamente uma declaração desesperada. Todos os aviões se aproximem. Temos que nos desfazer e aterrissar quando o primeiro avião estiver com menos de 10 galões. Todos cairemos juntos. E assim, até hoje, o destino do voo 19 permanece envolto em mistério. Número 18. O acidente mortal do voo 1285R da Arrow Air. O voo 1285R da Arrow Air foi um voo charter internacional que aconteceu em 1985. Hoje,
é reconhecido como um dos acidentes de aviação mais mortais da história da humanidade. Não só isso, mas também é um dos casos mais intrigantes. O voo 1285R da Arrow Air era uma aeronave DC Charter transportando 248 militares dos Estados Unidos do Cairo, Egito, para seu destino final em Fort Campbell, Kentucky. O voo, parte da Operação Bright Star, prometia um retorno seguro para esses militares. Mas, bem, isso nunca aconteceu. Enquanto a aeronave se preparava para a decolagem no Aeroporto Internacional de Gander, em Newfoundland, no Canadá, tudo parecia normal. No entanto, pouco depois do lançamento, o incidente aconteceu. No dia 12 de dezembro de 1985, a aeronave caiu em uma área arborizada perto do aeroporto. O impacto catastrófico resultou na perda de todas as 256 pessoas a bordo, incluindo a tripulação e os passageiros. O rescaldo imediato do acidente desencadeou investigações intensas. Enquanto os relatos iniciais apontavam para a formação de gelo nas asas como uma possível causa, essa teoria foi recebida com ceticismo por alguns especialistas. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram, desde falhas mecânicas até sabotagem. A controvérsia em torno do voo 1285R continua a gerar debates entre especialistas em aviação até hoje. Número 17. O início dos incidentes da Flying Tiger Line em 1962. Em 1962, uma série de acidentes ocorreu em aeronaves da Flying Tiger Line, também conhecida como Flying Tigers. Foi a primeira companhia aérea de carga programada nos Estados Unidos e também foi um importante operador de voos charter militares durante a Guerra Fria. A série de incidentes da Flying Tiger Line em 1962 começou com o voo 739 em 16 de março de 1962. Após partir de Guam e atingir a altitude de cruzeiro, o voo 739 fez sua última transmissão de rádio. A aeronave, um Lockheed Super Constellation, aparentemente desapareceu sobre a vasta extensão do Oceano Pacífico Ocidental. Logo após o incidente, as forças militares e navais dos Estados Unidos, junto com aeronaves, vasculharam a área, cobrindo milhares de quilômetros quadrados na esperança de encontrar qualquer sinal do voo 739. Apesar desses esforços, nenhum destroço, detrito ou qualquer indicação do destino da aeronave foi jamais visto. É como se o avião e seus 107 ocupantes simplesmente tivessem desaparecido no ar. O desaparecimento do voo 739 gerou inúmeras teorias e especulações. Alguns acreditam que as conexões dos voos da Flying Tiger Line com os militares atraíram algum tipo de ação criminosa. Um petroleiro liberiano, o SSL Linden, afirmou ter visto uma luz brilhante perto da posição suposta da aeronave 90 minutos após o último contato de rádio, apoiando ainda mais as alegações de ação criminosa. No entanto, nenhuma conclusão é aceita até hoje. Número 16. O segundo incidente da Flying Tiger Line em 1962. O voo 282 da Flying Tiger Line era um voo de carga de São Francisco, no Aeroporto Internacional de São Francisco, para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. O voo 282 da Flying Tiger Line estava em uma missão de transportar pessoal militar e carga durante a temporada de férias. Parece que não seria um voo que atrairia intenções maliciosas, mas acabou se envolvendo em um trágico acidente. Infelizmente, logo após a decolagem, o Lockheed Super Constellation enfrentou dificuldades para ganhar altitude e manter um voo estável. A tripulação do voo, incluindo o piloto Jabbs A. Richards, o copiloto Daniel W. Hennessy e o engenheiro de voo Paul M. Mann, fez esforços valentes para recuperar o controle da aeronave, mas suas tentativas foram em vão. A aeronave, que deveria trazer alegria, caiu na véspera de Natal. Investigações subsequentes tiveram como objetivo descobrir a causa da tragédia. Embora a causa exata permaneça em debate, a perda do voo 282 deixou famílias e entes queridos devastados e separados naquela temporada de Natal. Número 15. O desaparecimento de Amelia Earhart. Não há dúvida de que o desaparecimento de Amelia Earhart é o caso mais conhecido e mais misterioso da história da aviação. Amelia Earhart foi uma aviadora pioneira.
Em sua vida, ela alcançou inúmeras conquistas em sua carreira, mas queria realizar um feito inédito: circunnavegar o globo. E assim, em 1º de junho de 1937, Amelia Earhart e seu navegador Fred Noonan partiram de Miami, na Flórida, em sua aeronave Lockheed modelo 10 Electra. O objetivo era circunnavegar o globo, cobrindo 29 mil quilômetros pelo Pacífico, Ásia e Américas. O mundo assistiu enquanto Earhart e Noonan completavam várias etapas de sua jornada com sucesso. No entanto, à medida que se aproximavam da remota região do Oceano Pacífico, conhecida como a vizinhança da ilha Howland, encontraram um acidente sem precedentes. Em sua última transmissão de rádio, Amelia Earhart relatou dificuldade em encontrar a ilha Howland. Outras comunicações surgiram, mas algumas foram supostamente apenas trotes. Pouco depois do último contato de Amelia, a Guarda Costeira dos Estados Unidos e outras forças se uniram para localizar Amelia e Fred, e, no entanto, até hoje, não há explicação aparente por trás do misterioso desaparecimento da dupla. Ao longo das décadas, inúmeras teorias surgiram sobre o desaparecimento de Earhart, variando de exaustão de combustível a pouso em uma ilha remota. Alguns acreditam que o avião de Amelia e Fred ficou sem combustível enquanto procuravam a ilha Howland, e com isso, a aeronave caiu no oceano e os dois acabaram morrendo. No entanto, alguns argumentam que o combustível extra do avião teria sido suficiente para chegar à ilha. Há também a teoria de que Amelia e Fred de alguma forma encontraram seu caminho para a ilha Gardiner. Curiosamente, houve afirmações de que a ilha mostrava sinais de estar habitada, e um esqueleto que possivelmente pertencia a uma mulher foi encontrado. Infelizmente, análises subsequentes refutaram qualquer conexão com Amelia. Enquanto isso, outros acreditam que os dois voaram acidentalmente para dentro do mandato do Mar do Sul japonês, levando-os a serem capturados por forças japonesas. Existem também teorias menos prováveis, algumas beirando a ficção, e talvez a mais improvável seja a teoria de que Amelia de alguma forma assumiu uma nova identidade e deixou para trás sua famosa persona. Essas são apenas algumas das teorias em torno de seu desaparecimento. Então, se você conhece outras teorias, não importa quão prováveis elas sejam, sinta-se à vontade para compartilhá-las nos comentários. Afinal, não temos escolha a não ser especular, certo? Número 14. O mistério do Star Tiger. O Star Tiger era uma aeronave Avro Tudor 4 pertencente à British South American Airways. Em 30 de janeiro de 1948, essa aeronave desapareceu no ar sobre o vasto Oceano Atlântico durante um voo fatídico de Santa Maria, nos Açores, para Bermudas. O desaparecimento do Star Tiger, juntamente com o do outro Avro Tudor 4, o Star Ariel, em 1949, permanece um enigma até hoje e desempenhou um papel na formação da lenda do Triângulo das Bermudas. O voo supostamente enfrentou condições meteorológicas desfavoráveis e ventos fortes, levando à perda de comunicação com a aeronave. O desaparecimento do Star Tiger, juntamente com o do outro Avro Tudor 4, o Star Ariel, em 1949, permanece um enigma até hoje e desempenhou um papel na formação da lenda do Triângulo das Bermudas. O voo supostamente enfrentou condições meteorológicas desfavoráveis e ventos fortes, levando à perda de comunicação com a aeronave. Em resposta, o pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos no aeródromo organizou rapidamente uma operação de resgate de 5 dias, mesmo com as condições meteorológicas se deteriorando. Eles mobilizaram 26 aeronaves por um total de 882 horas, e embarcações de superfície também participaram dos esforços de busca. Lamentavelmente, apesar desses esforços extensivos, nenhum vestígio do Star Tiger, seus 31 passageiros ou tripulantes, foi encontrado. A causa do desaparecimento permanece um mistério, com teorias que vão desde erros de navegação a condições meteorológicas adversas. Uma discrepância notável foi que a altitude de cruzeiro relatada do Star Tiger foi consistentemente listada em 6.800 metros, embora a altitude planejada fosse de 600 metros. Isso sugere que a tripulação pode ter esquecido sua altitude real, possivelmente levando a aeronave a descer no mar. O destino do Star Tiger, assim como o de sua aeronave irmã, o Star Ariel, permanece sem solução. Número 13.
O mistério duradouro do navio fantasma. Nas primeiras horas do dia, 16 de abril de 1942, um dirigível K-Class da Marinha dos Estados Unidos, designado L-8, embarcou em uma missão de patrulha antissubmarina de rotina ao longo da costa da Califórnia. Os dirigíveis, ou K-Blimps, eram essenciais na busca por submarinos inimigos que rondavam o Oceano Pacífico. À medida que o dirigível flutuava ao longo de sua rota de patrulha, algo extraordinário ocorreu. A tripulação de 2 aeronautas experientes, o tenente Ernest DeWitt Cody e o engenheiro Charles E. Adams, desapareceu misteriosamente sem deixar vestígios. O dirigível, agora misteriosamente sem tripulação, continuou a flutuar em direção ao sul, atraindo a atenção de observadores perplexos abaixo. Relatos do dirigível à deriva começaram a chegar, levantando preocupações sobre sua carga de cargas de profundidade vivas, que poderiam detonar com o impacto. Ao longo de várias horas, o dirigível fantasma derivou para o interior, navegando por um caminho aparentemente sem rumo. Múltiplas tentativas foram feitas para estabelecer contato de rádio com a tripulação desaparecida, mas todos os esforços foram recebidos com silêncio. A jornada bizarra do dirigível fantasma teve um desfecho um tanto anticlimático quando ele desceu suavemente sobre a cidade de Daly, Califórnia, atingindo alguns cabos de energia antes de pousar em um bairro residencial. Notavelmente, as cargas de profundidade permaneceram desarmadas, poupando a área de uma potencial catástrofe. O que aconteceu a bordo do dirigível L-8 durante aquelas horas de ausência misteriosa permanece um assunto de especulação e intriga. O inexplicável desaparecimento da tripulação experiente e o voo imprevisível do dirigível alimentaram inúmeras teorias. Alguns propuseram que a tripulação pode ter sido vítima de um vazamento de gás ou uma falha mecânica, levando à incapacitação. Outros sugerem espionagem ou ação inimiga, embora nenhuma evidência concreta tenha surgido para apoiar essas alegações. Número 12. O trágico incidente do voo 990 da Egyptair. O voo fatídico do voo 990 da Egyptair ocorreu em 31 de outubro de 1999. Era um voo internacional programado do Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, para o Aeroporto Internacional do Cairo, no Egito, com uma escala planejada no Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York. A aeronave designada para essa jornada era um Boeing 767-366R. No entanto, a tragédia ocorreu quando o voo 990, após atingir sua altitude de cruzeiro sobre o Oceano Atlântico, subitamente entrou em uma descida íngreme e caiu nas águas de Nantucket Island, Massachusetts. A aeronave se desintegrou no impacto, resultando na perda de todas as 217 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulantes. O acidente do voo 990 da Egyptair gerou investigação imediata e intensa especulação. As descobertas iniciais sugeriram que o copiloto da aeronave, Gamil Al-Batouti, causou deliberadamente o acidente, conforme indicado pelo gravador de voz do cockpit. Al-Batouti repetidamente disse: "Confio em Deus", antes de desligar manualmente o piloto automático e empurrar o avião para um mergulho. A investigação do acidente foi complicada pelos relatos conflitantes das ações do piloto e disputas entre as autoridades egípcias e americanas. Os oficiais egípcios contestaram a ideia de um ato deliberado, enquanto os investigadores dos Estados Unidos inclinavam-se para a teoria de que o piloto deliberadamente levou todos à morte. Apesar de investigações extensas e análises, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada quanto à causa exata do acidente até hoje. Número 11. O incidente de OVNI no Aeroporto Internacional O'Hare em 2006. Este incidente está entre os avistamentos de OVNIs mais desconcertantes até hoje. O Aeroporto Internacional O'Hare, um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos, serve como um importante centro de transporte, conectando passageiros de todo o mundo. Em 7 de novembro de 2006, algo inesperado aconteceu no movimentado aeroporto. Naquele dia, vários funcionários da United Airlines e testemunhas no solo relataram um avistamento bizarro, um objeto em forma de disco pairando sobre o portão Z17 no Terminal 1 do aeroporto, logo abaixo da camada de nuvens. O avistamento ocorreu durante o dia,
e as testemunhas descreveram o objeto como prateado e metálico. O objeto voador não identificado foi visto por várias testemunhas, incluindo funcionários da companhia aérea, pilotos e mecânicos, que o observaram por vários minutos. Foi uma visão que desafiava explicações convencionais. De acordo com as testemunhas, o objeto subiu em alta velocidade, não deixando rastro visível, o que tornou o objeto voador desconhecido ainda mais intrigante. A Administração Federal de Aviação, ou FAA, inicialmente minimizou o evento, sugerindo que provavelmente se tratava de um fenômeno meteorológico, como uma nuvem perfurada causada pela passagem de uma aeronave através de uma camada de nuvens super resfriadas. As investigações sobre o avistamento de OVNI no O'Hare continuaram, e alguns especialistas expressaram ceticismo em relação à explicação meteorológica. As testemunhas mantiveram suas declarações, afirmando que o objeto que viram era diferente de qualquer aeronave convencional ou ocorrência natural. Mas, até hoje, a classificação do objeto voador permanece desconhecida. Número 10. O desaparecimento de Valentish. Na noite de 21 de outubro de 1978, uma aeronave Cessna, pilotada por Frederick Valentish, um jovem piloto aspirante, decolou do aeroporto de Moorabbin, em Melbourne, Austrália. O voo de Valentish estava indo bem. Era apenas mais uma missão de treinamento que o levaria sobre as águas do Estreito de Bass. À medida que Valentish voava sobre as águas tranquilas, ele fez uma série de transmissões de rádio para o controle de tráfego aéreo, relatando um encontro estranho e inquietante. Ele descreveu uma aeronave não identificada voando perto de seu Cessna, pairando e manobrando de uma maneira que desafiava explicações. A descrição de Valentish sobre a misteriosa aeronave era intrigantemente assustadora. Ele observou que tinha uma superfície metálica brilhante, não parecia ser uma aeronave e estava se movendo em alta velocidade. O jovem piloto expressou preocupação e desconforto com a situação, levando o controle de tráfego aéreo a enviar esforços de busca e resgate. A comunicação de rádio teve uma virada assustadora quando Valentish relatou que a aeronave não identificada estava agora pairando diretamente acima dele. Momentos depois, um som metálico foi ouvido, seguido por um breve silêncio no rádio. As últimas palavras de Valentish foram: "Está pairando e não é uma aeronave. Bem sinistro, não é?" Até hoje, o que Valentish viu permanece desconhecido. Nenhuma informação adicional foi obtida, pois todo o contato com Frederick Valentish e sua aeronave foi cortado após a transmissão enigmática. Os esforços de busca e resgate vasculharam as águas do Estreito de Bass, mas nenhum vestígio do piloto nem de sua aeronave foi encontrado. Número 9. O incidente de OVNI de Thomas Mantell em 1955. Em 7 de janeiro de 1955, na pequena cidade de Fort Knox, Kentucky, o piloto da Guarda Nacional Aérea, Thomas Mantell, subiu aos céus em um voo de treinamento usual em seu caça F-51 Mustang. Mal sabia ele que essa missão levaria a um encontro que intrigaria os especialistas por décadas. Durante o voo, Mantell e seus companheiros pilotos receberam uma transmissão de rádio descrevendo um objeto incomum no céu. Testemunhas no solo, incluindo policiais, relataram ter visto um grande objeto metálico em forma de disco com uma luz vermelha pairando nas proximidades. Intrigado e determinado a identificar o objeto, Mantell e seus companheiros pilotos perseguiram a nave voadora não identificada. O F-51 Mustang de Mantell subiu a altitudes mais altas, eventualmente atingindo uma estimativa de 6.860 metros, em perseguição ao objeto evasivo. Tragicamente, enquanto Mantell continuava sua ascensão, ele relatou ter visto o objeto de perto, descrevendo-o como metálico e de tamanho tremendo. No entanto, logo após, sua aeronave entrou em uma subida íngreme, seguida por uma descida rápida e uma queda. O avião de Mantell foi encontrado espalhado por um campo e ele não sobreviveu ao acidente. O incidente levou a investigações oficiais tanto por autoridades militares quanto civis. O relatório militar inicial sugeriu que Mantell estava perseguindo um balão Skyhook, parte de um projeto ultra-secreto para monitorar testes nucleares soviéticos. No entanto, essa explicação foi recebida com ceticismo por muitos. Alguns acreditaram na explicação do balão Skyhook, enquanto outros estavam convencidos de que Mantell realmente viu uma nave extraterrestre naquele dia.
Número 8. Lady Be Good. Se você é um entusiasta da história, talvez conheça o mistério da Lady Be Good de 1943. Em 4 de abril de 1943, a Lady Be Good decolou do campo aéreo de Solush, na Líbia, como parte de um ataque de bombardeio sobre Nápoles, Itália. Tragicamente, a Lady Be Good não retornou da missão, deixando seu destino envolto em incerteza. A ausência da tripulação desencadeou operações de busca e resgate, mas nenhum destroço ou sobrevivente foi encontrado. Não foi até mais de uma década depois, em 1958, que o destino da Lady Be Good foi parcialmente revelado. Uma equipe de exploração de petróleo descobriu o local do acidente no deserto da Líbia, mais de 640 quilômetros ao sul do campo aéreo de Solush. Eles encontraram o bombardeiro B-24 perfeitamente preservado, mas o paradeiro da tripulação permanece desconhecido. Número 7. O voo 447 da Air France. Na noite de 31 de maio de 2009, o voo 447 da Air France, um Airbus A330 de última geração, partiu do Rio de Janeiro, Brasil, com destino a Paris, França. Havia 228 passageiros e tripulantes a bordo. À medida que o voo sobrevoava o Oceano Atlântico Equatorial, a aeronave encontrou turbulência em meio a condições meteorológicas adversas. A região já é conhecida por tempestades, e enquanto a maioria das aeronaves passa por elas, o voo 447 não conseguiu. Nas primeiras horas de 1º de junho de 2009, o voo 447 subitamente desapareceu das telas de radar e cessou toda a comunicação. Não foi até 50 dias após o desaparecimento que os destroços e detritos do voo 447 foram finalmente descobertos flutuando na superfície do oceano. Essa descoberta sombria confirmou os piores temores. A aeronave havia caído no oceano. A investigação revelou uma cadeia de eventos que contribuíram para o acidente. Tudo começou com o mau funcionamento dos tubos pitot da aeronave, dispositivos que medem a velocidade do ar. Os dados incorretos de velocidade do ar levaram à confusão no cockpit e à ativação de avisos de stall. Apesar dos esforços para manter o avião no ar, ele caiu na água, levando à morte das pessoas a bordo. Número 6. O acidente do voo 3505 da Canadian Pacific Airlines. O acidente do voo 3505 da Canadian Pacific Airlines, em 1951, permanece um mistério duradouro da aviação. Em 21 de julho de 1951, uma aeronave Douglas DC-4 com a matrícula CF-CPC, operada pela Canadian Pacific Airlines, embarcou em um voo programado de Vancouver, Canadá, para Tóquio, Japão. Este voo, que fazia parte de uma missão das Nações Unidas, deveria incluir uma escala no aeroporto de Anchorage, no Alasca. O voo começou conforme programado, e a aeronave relatou sua posição na interseção de Cape Spencer, na Colômbia Britânica, a aproximadamente 90 minutos de Anchorage. No entanto, as condições meteorológicas na área eram desafiadoras, com chuva intensa e formação de gelo, reduzindo a visibilidade a meros 150 metros. Após esse relatório, toda a comunicação com a aeronave cessou abruptamente. Operações de busca e resgate foram lançadas para localizar o voo, mas cada missão foi mal sucedida. Em 31 de outubro daquele mesmo ano, a busca foi encerrada e o destino do voo 3505 permanece um mistério. Número 5. O avistamento de OVNI em Alderney em 2007. Foi no dia 23 de abril de 2007, quando os moradores de Alderney, uma das ilhas do canal, foram presenteados com um espetáculo incomum. À medida que o crepúsculo se instalava sobre a ilha, um misterioso objeto apareceu no céu, desafiando qualquer explicação. Numerosas testemunhas, incluindo pilotos e controladores de tráfego aéreo, relataram ter visto um grande objeto brilhante e silencioso pairando acima da ilha. O avistamento foi particularmente significativo devido ao envolvimento de funcionários do aeroporto. Funcionários do aeroporto de Alderney, responsáveis pelo controle de tráfego aéreo, também avistaram o enigmático objeto, o que levou muitos a acreditar que as alegações eram credíveis. No entanto, se a equipe viu uma aeronave alienígena ou apenas uma comum, permanece em debate até hoje. Número 4.
A aeronave AN-32 da Força Aérea Indiana. Em 22 de julho de 2016, uma aeronave de transporte AN-32 da Força Aérea Indiana decolou da estação da Força Aérea de Tambaram, perto de Chennai, Índia. Seu destino era Port Blair, nas ilhas Andaman e Nicobar. O voo era de rotina, com 29 pessoas a bordo, incluindo 6 membros da tripulação. Nada era incomum até que a aeronave sobrevoou a Baía de Bengala e, de repente, desapareceu das telas de radar e dos sistemas de navegação. O que se seguiu foi uma operação de busca e resgate extensa e prolongada, uma das maiores na história da Índia. A Marinha Indiana, a Guarda Costeira e outras agências uniram forças para vasculhar a Baía de Bengala e áreas circundantes em busca de qualquer sinal do AN-32 desaparecido. Mas apesar dos esforços extensivos, nenhum destroço, detrito ou pistas sobre a localização da aeronave foram encontrados. Número 3. O voo 712 da Aer Lingus. Em 24 de março de 1968, o voo 712 da Aer Lingus, uma aeronave turbohélice Vickers Viscount, partiu do aeroporto de Cork, na Irlanda, em um voo com destino ao aeroporto de Heathrow, em Londres. O voo começou como qualquer outro, com os passageiros se acomodando em seus assentos e a aeronave ascendendo ao céu. A rota era familiar. Mas, talvez, se a morte está sobre as pessoas, elas realmente não podem escapar dela. Sobre o mar da Irlanda, perto de Tuskar Rock, uma explosão alta abalou a aeronave. Passageiros e membros da tripulação alarmados foram lançados em uma situação caótica e perigosa. A explosão dilacerou a aeronave, fazendo com que ela se desintegrasse. A explosão desencadeou uma busca e resgate urgentes, com embarcações e aeronaves vasculhando as águas turbulentas do mar da Irlanda. Tragicamente, todas as 61 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulação, perderam a vida no desastre. A razão exata para o acidente permanece desconhecida. Número 2. O incidente de OVNI em Manises. Em 11 de novembro de 1979, acima de Manises, na Espanha, um voo comercial de rotina enfrentou o que é agora considerado por muitos como um encontro com OVNI. Naquele dia, o voo JK-297, com o capitão Francisco Javier Lerdo de Tejada no comando, notou luzes vermelhas se aproximando rapidamente. Para garantir que tudo estava claro, a tripulação entrou em contato com o radar militar e o controle de voo de Barcelona, mas não encontrou explicações. Temendo uma possível colisão, o capitão Tejada fez um pouso de emergência no aeroporto de Manises. Foi então que o radar na área detectou mais 3 OVNIs, testemunhados no solo. Um piloto de caça Mirage F1, pilotado pelo capitão Fernando Câmara, tentou uma interceptação, mas encontrou interferência. Até hoje, se os alienígenas foram os responsáveis ou se foram humanos, permanece desconhecido. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Um avião desaparecido de 1955 aterrissou após 37 anos. Aqui está o que aconteceu. A história do voo da Pan Am começou em 2 de julho de 1955, quando a Pan Am despachou o voo 914. A aeronave, um Douglas DC-4, estava programada para voar do aeroporto de Idlewild, em Nova York, agora conhecido como Aeroporto Internacional, JFK, para Miami, Flórida. Mas, enquanto estava no ar, algo bizarro aconteceu. O voo desapareceu das telas de radar e das comunicações do controle de tráfego aéreo. Foi como se a aeronave tivesse desaparecido no ar. A aeronave supostamente desapareceu por 37 longos anos, até que reapareceu novamente e pousou, como se nada tivesse acontecido. O que é estranho é que todos a bordo desceram do avião como se não tivessem envelhecido nos últimos 37 anos. No entanto, muitos acreditam que isso é uma farsa e dramatizado para moldar a história de um incidente de aviação real. Enquanto isso, outros argumentam que o governo está escondendo esse fenômeno bizarro. Até hoje, apenas especulações circulam na internet. Eu deixo você ser o juiz. Número 1. O desaparecimento do B-47 em 1956. Em meio à Guerra Fria, um evento intrigante ocorreu. O desaparecimento do B-47 em 1956. Este será o último incidente que vou contar a você. Em 10 de março de 1956,
um Boeing B-47 Stratojet, parte da estratégia nuclear da Força Aérea dos Estados Unidos, partiu da base aérea de MacDill, na Flórida, para uma missão de treinamento de rotina. Durante a missão, um B-47 chamado Kneeling Knox desapareceu do radar e do contato de rádio, intrigando as autoridades. Uma busca massiva foi realizada, mas nenhum destroço ou sinal foi encontrado. Embora a investigação oficial sugerisse falha mecânica ou problemas catastróficos como a causa provável, muitos acreditam de forma diferente. E assim, até hoje, o mistério desse incidente permanece, assim como todos os outros mistérios não resolvidos neste vídeo. Perdemos algum mistério da aviação? Se sim, sinta-se à vontade para compartilhar outros incidentes que você conhece nos comentários abaixo. Além disso, confira nossos outros vídeos legais que estão aparecendo na tela agora, e eu te vejo no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!